Boa noite, queridos irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando uma porção da palavra de Deus com os irmãos, aquilo que a gente vem fazendo toda semana, Então temos as classes, de discípulos, as outras classes, mas essa classe se chama Estratégias de Enfrentamento. Resolvemos dar este nome porque todos os dias, nós enfrentamos alguma luta, alguma guerra, alguma batalha, Então vamos buscar a face do Senhor para que nossa mente esteja cativa, ao aprender, ao aprendizado de tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Obrigado por esse grupo de pessoas que participam dessa classe. Obrigado para quem está do lado de lá da telinha, poder ouvir, poder interceder, poder aprender um pouco mais da tua palavra. E o Senhor, sendo um Deus, presente na nossa vida, com toda certeza, o Espírito Santo estará trabalhando nos nossos corações para que aprendamos mais uma porção da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós temos aqui, como eu já disse, essa classe se chama Estratégias de Enfrentamento. Por que estratégias de enfrentamento? Porque, é óbvio, todos os dias, todos nós temos, as pessoas usam ainda esse vocabulário, todos os dias nós temos que matar um leão. Isso, para quem não sabe, esse linguajar ele vem porque Davi matou o leão, o rei Davi, um urso, e o gigante. E às vezes a gente se depara com um leão, com um gigante, então a gente tem que estar revestido de toda a palavra armadura que contém escrito na palavra de Deus, para que nós possamos nos proteger e nos defender de todo ataque do mal. Eu quero hoje continuar falando com os irmãos da importância. Eu quero pegar um gancho de uma das alunas que acrescentou algo no grupo. Eu achei bom, a irmã ter acrescentado essa questão, porque antes eu estava falando. Na aula passada eu falei sobre o decorar, o ler a Bíblia, o decorar a Bíblia e tudo mais. E aí essa irmã acrescentou lá que também nós temos que, além de decorar, praticar, com certeza, não tenha dúvida disso. E é algo natural, meus irmãos, quando nós começamos a buscar a palavra de Deus, com toda certeza, no tempo certo, nós vamos precisar, de estar ali com aquele versículo, com aquela palavra na nossa mente, porque é isso que o apóstolo Paulo fala também em Filipenses no capítulo 4, que deve ocupar o nosso pensamento, são coisas boas. Porque do pensamento vem para o coração e do coração sai na língua. Não é isso? E nós sabemos o quanto é mortífera a língua. A língua ela mata ou ela salva. Por isso nós temos que estar atentos
Que tipo de armas nós estamos usando? Estudamos isso também em uma das aulas. Então, eu gostaria hoje de aproveitar esse comentário dessa irmã e fazer também aqui uma declaração acerca do que eu entendo como uma sequência para estudo, né, da Bíblia, porque não é simplesmente você abre a Bíblia e olha, deixa eu ver o que Deus tem para falar comigo. Ah, e Jesus foi cruzado, entendeu? Não é eu confesso para vocês, me desculpe que eu já até fiz isso, né? De ficar tirando, né? Olhando e aí aquilo que não, isso não, senhor. Aí eu abria de novo e abria, essa palavra é boa. Então, não é isso não. Mas é a ideia da gente entender que tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Todas as armas espirituais já nos estão disponíveis nas regiões celestiais e está escrito na palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa acha que confundem, né, com os dons espirituais. Dons espirituais é uma coisa, né? Talento é outra. Então tem que entender. Uns realmente a Bíblia menciona que são chamados para serem pastores, outros mestres, outros evangelistas, né, intercessores e tudo mais. Tá lá, tá escrito, não é? Às vezes você fica falando assim, ai, mas qual será que é o meu ministério? Bom, o meu e o seu ministério está mais do que obviamente detalhado na palavra de Deus, né? Que eu poderia dizer que o meu e o seu ministério é fazer discípulos, porque Jesus ele fala ide e pregai o evangelho a toda criatura, mas Jesus fala ide e fazei discípulos. Eu não estou dizendo que um é mais importante do que o outro, porque nós temos que pregar o evangelho, mas muitas das vezes nós vamos pregar o evangelho, a pessoa vai escutar por um lado e vai soltar pelo outro, mas temos que entender isso. Quando Jesus fala, ide e fazei discípulos, porque discípulo é quem está sendo discipulado de acordo com o nosso grande manual, que é a palavra de Deus, e que está disposta, né, para todos e em todas as versões aí, às vezes confunde um pouco, mas está ali, não é isso? Então nós necessitamos disso para poder, né, viver nesse mundão aí fora. A classe é estratégias de enfrentamento, porque nós enfrentamos diariamente, né, uma luta. A própria Bíblia diz, né, basta cada dia o seu próprio mal. Então todos os dias nós vamos encontrar uma luta, uma batalha, né, travada. Eu comecei aqui falando sobre a guerra da carne com o espírito, né, que nós vemos lá em Gálatas capítulo 5, e ficamos por um bom tempo, né, caminhando dessa forma, bem de uma maneira bem tranquila mesmo, sem muita teologia sistemática, vamos dizer assim, para que você entenda, né, perfeitamente, né, qual que é a hermenêutica de cada texto, né?
Então, que você consiga interpretar o texto, ler, não só o ler, mas interpretar. É diferente, né? A homilética também ajuda muito nisso. Então, eu sei que aqui alguns vocabulários meu aqui, vocabulário de seminarista, mas amém, glória a Deus, é sinal que eu aprendi alguma coisa, né? Mas todos os dias nós aprendemos algo do Senhor para as nossas vidas, né? A partir do momento que nós achamos que sabemos tudo, é exatamente nesse momento que Deus vai te abater, porque Deus abate os soberbos, né? As pessoas que se sentem melhores do que as outras são pessoas soberbas, e Deus não gosta disso. Deus, ele abate os soberbos e exalta os humilhados. Mas não os humilhados que precisa de uma ajuda, do ministério de compaixão ou coisa parecida, não. Os humilhados são aqueles que se humilham na presença do Senhor. Se humilham na presença do Senhor. É muito mais do que você receber uma ajuda financeira de um amigo ou receber uma cesta básica da igreja. Você se humilhar, né, aos pés da cruz é diferente. Se humilhar diante do poder de Deus e se sujeitar a esse poder. Porque nós, uma vez nos sujeitando a esse poder, o diabo ele fugirá de nós, de vós. Pois a palavra de Deus nos garante isso, né, em 1 Pedro, no capítulo 5. Mas não vai ser 1 Pedro capítulo 5 que nós vamos ver, não é? Eu reforcei alguma coisa a nível de ansiedade, né? Falando com vocês semana passada, e acabei pegando um gancho de um comentário de uma das alunas que fez no grupo lá, né? E você tem o grupo também para perguntar, para tirar dúvida e tudo mais. Estratégias de enfrentamento, não é? Então, essa irmã acrescentou, eu quero agradecê-la por ter acrescentado, isso é importante, né? A gente às vezes passa despercebido algumas coisas ou não tem o tempo adequado também para explanar tudo que a gente precisa explanar. E essa irmã colocou que além de nós decorarmos, né, e lermos, a gente só decora uma coisa quando a gente lê, né? Mas o importante é praticar. E eu concordo plenamente com o que essa irmã disse. Para nós é muito mais vantajoso praticar a palavra de Deus do que ser apenas ouvintes. Há muitas pessoas que são apenas ouvintes ou simpatizantes da palavra de Deus. Mas o verdadeiro cristão, ele é praticante da palavra de Deus. Nós praticamos a palavra. Nós praticamos aquilo que nós estamos estudando. E não pense você que é beabá, não, né? Que não é, não. Que já é muito difícil, né? Ser praticantes. Porque Jesus ele fala, olha, aquele que quer vir após mim, carrega a tua cruz, negue a si mesmo, não é isso? E não é fácil negar a nós mesmos, porque nós achamos, muitos de nós ainda somos orgulhosos, temos aquela soberba, né? Mas não, Deus ele quer trabalhar, né, na nossa vida de uma maneira com um aprendizado completo,
né, desse manual que eu falei para vocês nas duas últimas aulas, que eu não estava usando o esboço, porque os textos pelos quais eu ia me debruçar seria, né, textos que eu já conhecia. E a gente vem lançando esse desafio aqui para a classe, para que todos possam, de uma forma desafiadora mesmo, estudar a palavra de Deus e decorar a palavra de Deus, não é? Eu acho isso muito importante. Existem versículos que eu memorizei, que às vezes eu estou apertado em alguma situação, eu me recordo desses versículos e eu uso eles para me ajudar a fortalecer a minha fé. Não é verdade? Então nós precisamos estudar a palavra de Deus. Você tem N opções. Você tem as escolas dos outros pastores que estão dando outros tipos de estudo, como você também tem o culto, que fica gravado no site da igreja, no canal da igreja. Mas sem muitas delongas, né? A gente vem falando de que nós estamos subindo, né, o degrau. E para quem está subindo degrau por degrau, né, não pode aceitar querer descer, né, irmão? A ideia não é que você depois da aula saia pregando para todo mundo aí, ou já ache que pode sair falando, não. Muitas das vezes a gente não precisa nem pregar. O nosso testemunho de vida, ele é a própria palavra de Deus, manifesta nas nossas vidas. Então as pessoas enxergam em nós, como enxergavam no apóstolo Paulo, que depois dele falar de que tudo que tem que ocupar a nossa mente, ele fala que o que vistes e aprendestes e vistes em mim, isto praticai. Então é um desafio. Hoje, por exemplo, você conseguiria chegar no seu trabalho e falar assim, ó pessoal, tudo que vocês podem se espelhar em mim, que eu sou um exemplo de pessoa. Ó, podem fazer o que eu estou pedindo para vocês fazer, porque nós que pregamos a palavra de Deus, nós temos que ter muito esse cuidado em não pregar aquilo que nós não vivemos. Se nós não vivemos aquilo que nós estamos ensinando, logo nós estamos no mesmo patamar dos falsos profetas, que a Bíblia menciona também, que nos últimos tempos iam aparecer muitos falsos profetas, e é o que nós estamos vendo, né, por aí. Não é o nosso caso, eu repito, porque nós temos o privilégio de ouvir sempre a sã doutrina, a doutrina do ensino, a doutrina que nos deixa em crise, né, existencial, a doutrina que nos deixa com gostinho de quero mais, não é? E graças a Deus por isso, porque temos o nosso pastor, os pastores da igreja, tem essa visão, essa mesma visão de pregar a sã doutrina, não é? Que tanto o apóstolo Paulo nos falou. Então, eu não usei esboço propositalmente umas 2 semanas, até para que vocês entendam que, e eu joguei um desafio para os irmãos, para decorar a palavra de Deus, não é? Ler, reler, né? Usar hermeneuticamente, olhar para o texto com a devida
análise, explorando o texto, né? Que é conhecido também por homilética, né? Não é omelete não, viu, irmãos? Omelete é aquele negócio que a gente faz, põe que é homilética. Pode pesquisar que você vai entender direitinho o que é homilética. Eu já sei porque eu já aprendi, mas eu desafio você a ir lá e procurar o significado de homilética. Então, meus queridos, por que eu estou falando tudo isso daí? Porque a irmã fez um comentário que é legal a gente sim praticar e decorar e ter a palavra na ponta da língua, né? Para que a gente não mate as pessoas. Porque essa palavra que você tem na ponta da língua, ela tanto pode matar, como ela pode salvar alguém de alguma situação. E é por isso que nós usamos tudo que nós estamos falando aqui nessa classe como forma de estratégia para enfrentarmos o mundo aí fora, que está todo deturpado, para enfrentarmos o mundo aí fora, né, que está todo voltado ao eu, né, eu estando bem, os outros que se vira. E não é isso que a Bíblia, a palavra de Deus ensina. Não é isso? Então a gente tem estudado dessa forma. Começamos a falar da carne e do espírito, né? Estamos subindo degrau a degrau para ir caminhando para uma esfera um pouco mais espiritual, não é? Para ficarmos numa plataforma mais alta, mais elevada, entendendo melhor as coisas espirituais, para quando você vê uma pessoa entregando uma profecia ou falando em línguas estranhas, né, do seu lado, eu quero dizer que a língua ela é estranha, talvez, para um ou para outra pessoa só, que não leu lá em Coríntios os dons espirituais. Mas procurem ler sobre os dons espirituais, vocês vão entender um pouco melhor. Né? Uns são chamados para mestres, outros são chamados para intercessores, outros são chamados, outros recebem esse dom do Espírito Santo, de falar línguas estranhas. Só que também capacita o corpo de Cristo, né, a interpretar também estas línguas, não é? Então, às vezes a pessoa fica... Eu fiquei assustado, irmão. Eu entrei na igreja, as primeiras vezes que eu entrei, quando eu via algum irmão orando em línguas estranhas, né, que é a chamada língua dos anjos, né, em 1 Coríntios 13, no versículo 1 ali, o apóstolo Paulo ele fala, né, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, no fim ele vai lá embaixo no fim e arrebenta com todo mundo, né, falando que o amor é o principal, né? Então, não é sobre dons espirituais que nós vamos falar, nós vamos continuar o nosso assunto aqui, né, porque ainda tem muito que nós falarmos da questão de decorar, de aprender, de estudar, de memorizar a palavra de Deus. Existe sim uma ordem lógica para isso? Existe. Nós precisamos entender a forma que nós vamos estudar a palavra. Não é isso? Nós temos que entender. É simplesmente... Eu estou falando para vocês, irmão, coisa que já aconteceu comigo, tá ok?
eu era assim, eu abria, bom, deixa eu ver o que Deus tem para falar para mim hoje. Eu ia lá e abria, né, a palavra. E aí geralmente caía lá e morreu enforcado fulano e tal. Não é isso, não é esse o propósito. O propósito é a gente trazer a palavra de Deus para o nosso entendimento e que ela não fique só no nosso intelecto, que ela esteja no nosso coração. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então a palavra, quando nós escutamos e absorvemos ela, automaticamente ela cria algo em nós, que geralmente é uma crise, porque você consegue se ver um pouco melhor, porque é como se você pegasse um espelho, que é a palavra de Deus, e ficasse olhando, não é? É por isso que eu estou batendo nessa tecla mais uma vez, não é? Para que vocês estudem a palavra de Deus com entendimento. Se tem dúvida, pergunta. Se tem dúvida, pesquisa. Mas não fica ouvindo qualquer coisa falada por qualquer picareta que você escuta por aí, né? Porque isso não faz bem. Nós estudamos a sã doutrina. Na Igreja do Nazareno Flamboyant, nós estudamos a sã doutrina, né? A palavra pregada todos os domingos pelo nosso pastor, pelos nossos pastores, é a sã doutrina, né? Que nos confronta muitas das vezes. Por isso que eu falei que eu saio em crise às vezes de um culto, mas eu saio satisfeito, porque toda vez que a gente entra em crise, né, em alguma coisa que nós ouvimos da palavra de Deus, é sinal que Deus tocou pelo teu Espírito Santo. O Espírito Santo nos convenceu do que aonde a gente precisa ser melhor, não é? É por isso que existem as classes, é por isso que a igreja tem que ter toda essa estrutura, porque senão nós começamos a falar coisa com coisa, né? E se eu ir lá na frente e falar, por exemplo, que Jesus chama Genésio, você vai acreditar. Não é isso? E não é bem por aí. A minha proposta é para que vocês busquem o conhecimento na sã doutrina, na palavra de Deus, e que você possa, semana a semana, se alimentar, degustar cada vez mais dessa palavra. E que quando chegarmos no culto, a gente já chegue derramando do Espírito Santo, porque ele já encheu a nossa vida, ele já nos completou durante a semana. E nós estamos ali, né, tendo o acabamento final, vamos dizer assim. Eu falo numa linguagem mais popular, é claro, irmãos, para que a gente entenda direitinho o que se passa, né, na nossa vida. E que nós não estamos sós. Nós temos muitas pessoas pregando a sã doutrina por aí. Nós ainda temos ótimos pregadores da palavra de Deus. Mas nós também temos os falsos profetas, que são uns picareta que acaba se aproveitando da inocência ou da ignorância. Entendam, quando eu falo ignorância, eu não estou te ofendendo, muito pelo contrário, é ignorância em não conhecer a palavra de Deus. Porque se você conhecer a palavra de Deus, a hora que aquele falso profeta vir falar alguma coisa para você, você tem como refutar.
Você tem como falar, não, não é isso não. Não é isso e que a Bíblia fala não. E você consegue ter um entendimento maior. Agora, se você ficar se alimentando da palavra de Deus somente nos domingos, eu lamento dizer, irmão, vai ser um pouco difícil para você. Apesar de ser uma palavra que nós recebemos, sempre uma palavra que nos confronta, uma palavra, uma sã palavra, uma palavra boa, vamos dizer assim, né? A palavra de Deus, né? Não pense você que escutando 1h30 de culto, você vai conseguir enfrentar as astutas ciladas do teu adversário. O teu adversário é o diabo, e ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando quem ele possa tragar, quem ele possa matar, quem ele possa destruir a família, quem ele possa destruir os lares, quem quer separar homem, esposo da esposa. É isso que o diabo faz. Deus não faz isso não. Deus não tenta ninguém. Deus prova as pessoas. Deus prova a nossa fé. Deus não tenta ninguém. O tentador é o nosso inimigo, o nosso adversário, Satanás. Ele é o nosso tentador. Não é isso? E é biblicamente comprovado isso, porque ele foi lá. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ao ser tentado pelo diabo, ele recitou o quê? Ele usou a palavra de Deus, que estava na ponta da língua, né? Podemos dizer assim, dessa forma. A palavra estava na ponta da língua de Jesus ali, então ele quebrou, né, o inimigo ali já de cara, não é? Mas ele estava passando por uma provação, né? Era uma provação, o diabo estava tentando ele, não é? Então a gente tem que pensar muito bem nisso daí, separar. Pode acontecer as duas coisas? Pode. Deus pode permitir que o diabo te prove, te tente? Sim. Mas é melhor nós obedecermos a palavra de Deus, a Deus, ou ficar num vamos ver do mundão aí, curtindo os deleites do mundão. Nós sabemos qual vai ser o resultado. O resultado, via de regra, é uma palavra chamada pecado. E o salário do pecado, para quem não sabe, está escrito na Bíblia também, na sua Bíblia, o salário do pecado é a morte. A morte eterna. Mas Cristo é a vida eterna, que morreu por mim e que morreu por você, na cruz do Calvário, para que hoje nós estivéssemos aqui, falando desse Jesus, exalando desse Jesus e testemunhando do que ele tem feito na nossa vida, em riqueza de detalhes. Deus tem nos livrado, Deus tem nos curado, Deus tem cuidado de nós e nós continuamos murmurando, como o povo no deserto. Deus os provia de tudo que eles precisavam, mas eles viviam murmurando. E crente não gosta, e Deus não gosta de pessoas murmuradoras. Deus não se agrada disso. Portanto, eu estou
frisando muito bem, né, com vocês esses detalhes, que é para que todos nós, né, de uma forma ou de outra, tenhamos, sim, na ponta da nossa língua, a palavra de Deus. No momento certo nós vamos usá-la, no momento adequado, porque existe um momento adequado para isso. A hora que você está trabalhando, você está dando o seu testemunho. Mas se você estiver pregando na hora que você estiver trabalhando, você tá roubando a hora do teu patrão. Viu? Então, presta atenção nisso. Né? Aí embola tudo o novelo do fio na máquina lá, porque você está falando do amor de Deus para a pessoa na hora que você está trabalhando. Você muitas das vezes não precisa falar. Só dela trabalhar junto com você, ela já vai ver através das suas atitudes quem é Deus e o que Ele pode fazer na vida de um ser humano. Portanto, é muito oportuno o comentário que a irmã fez, né, na aula passada, no grupo, de que o praticar é muito importante. Então nós temos ali uma ordem. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a verdade, irmãos. Que você pode ver em João capítulo 17, versículo 17. A palavra de Deus é a verdade, é a que liberta. Não é isso? É tão verdade isso, é tão poderoso isso, que o nosso presidente ganhou as eleições falando isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha só, né? Mas eu acho que ele aprendeu só esse versículo. A esposa dele deve estar tentando fazer, deve estar discipulando ele, porque ele também foi nos outros lugares aí, por causa de política, e não ficou só na verdade, não. Ele frequentou outros lugares também aí para poder ganhar voto. Muito bem, não é o nosso caso, né? Porque nós entregamos a nossa vida para Jesus e a proposta nossa é deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Porque, afinal, o Espírito Santo, que é o próprio Deus e está conosco todo momento, nós somos templo do Espírito Santo e precisamos cuidar dele. Deus nos enviou o teu Espírito. E é através do Espírito Santo. Ah, mas eu leio a Bíblia e não consigo entender. Então você tem que pedir para Deus, pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, me ajude a interpretar essa palavra. Me ajude. Agora eu estou me dedicando esse tempo, especialmente para que o Senhor possa falar comigo. Fala comigo, Senhor. Não faz igual eu fazia, irmãos. Abre qualquer página lá. Ah, hoje eu vou ler isso aqui. Não. Existe uma ordem, existe todo um entendimento que você precisa ter. Começando por entender que a palavra de Deus, ela é a verdade. Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Em Hebreus 4:12 diz isso. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não é? Ela é inspirada por Deus. Em 2 Pedro 1, capítulo 20, 21, ali a palavra de Deus vai nos ensinar também que ela é inspirada por Deus. Ok? Inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E ela também é útil para muitas coisas.
né? Em 2 Timóteo 3, 16 e 17 você pode ler lá, você vai perceber isso, ok? Eu estou aqui hoje falando, mas também estou citando algumas versões bíblicas para que você leia com calma, depois, na hora que, né, senta e vai ler com calma, porque você precisa entender o que o Espírito Santo quer te falar naquele momento. Porque o nosso coração ele é enganoso. E se nós deixarmos algo enganoso entrar no nosso coração, acertar o nosso coração, é o que nós vamos proferir. Porque na Bíblia também está escrito que a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, dependendo do que você estiver falando por aí, do que eu estiver falando por aí, é do que está cheio o meu coração. E se está ou não surtindo efeito, isso daí nós vamos prestar conta para Deus, com toda certeza, né, um dia. Isso vai acontecer também. O pastor vem falando, a gente tem ouvido aí algumas pregações que o pessoal está se esquecendo de que existe céu e inferno. Existe sim. Então a palavra de Deus também é útil. E o que eu devo fazer com a Bíblia? Eu devo deixar ela aberta no Salmo 91, na prateleira, na estante da minha sala? Não, porque a Bíblia não se resume só, apesar de ser um salmo muito ótimo, explicativo e tudo, de ensino, a Bíblia não se limita a isso. A Bíblia tem muito mais a nos ensinar, né? A palavra de Deus, ela tem o Velho Testamento, é difícil de entender, mas é através do Velho Testamento que você vai compreender algumas coisas do Novo Testamento. Você vai ler Isaías, por exemplo, falando de Jesus. Você vai ver o profeta, né, Daniel falando de Jesus. Na criação, na plenitude de Deus, você consegue ver em Gênesis, no capítulo 1, a presença de Jesus Cristo, na plenitude de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o que nós temos que fazer, irmãos? O que diz em João, no capítulo 5, no versículo 39, que é examinar as Escrituras. Você ouviu alguma coisa? Examine as Escrituras. Essa é uma estratégia de enfrentamento. Você pode estar ouvindo uma heresia. Você pode estar ouvindo uma palavra torpe. Você pode estar sendo enganado. Porque já está aí, já está instalado os falsos profetas no nosso meio. Então não vai ser lá que você vai aprender. Não. É na palavra de Deus, é conferir. Examine a palavra de Deus. E uma outra coisa que você pode também fazer é manejar bem a palavra de Deus. Não é? Dando uma sequência, estudando, não complicando muito, não é verdade? Eu estou aqui abrindo aqui uma anotação que eu fiz, né? Para chegar finalmente, né, aonde eu queria chegar e ao que essa irmã, né, agora estou fechando a palavra de Deus e o que essa irmã nos compartilhou, né, na classe de estratégias de enfrentamento. Que o que ela disse é a pura verdade.
nós devemos, como cristãos, praticar a palavra de Deus. E nós só conseguimos praticar algo se a gente permanecer, se esforçar, correr atrás, buscar, ter objetivo, ter meta, desejar, ter motivação para aquilo. Aí nós praticamos aquilo. Então essa palavra você pode vê-la em Tiago, no capítulo Tiago, capítulo 1, no versículo 17. Você pode ver, eu queria até ler aqui. Tiago 1, no versículo 17, diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, isso está em Tiago 1, versículo 17. Então, irmãos, é importante, né, ler, decorar, entender, mas também é muito importante. E eu louvo a Deus por essa aluna ter dado esse toque, né? Porque faltou praticar, talvez por causa do tempo também, mas praticar aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus é o que as pessoas vão enxergar em nós. Amém? Que você tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.